Como estão vocês? Vamos para mais um vídeo aí, hoje um videozinho bem curto, porque hoje eu vou estar apresentando para vocês alguns dos meus desenhos coloridos. No último vídeo eu acabei apresentando a vocês aí a técnica do degradê usando um lápis de cor. Estamos entrando na fase das artes coloridas, iniciando com lápis de cor, mas também trabalharemos outros materiais. Então hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu trabalho para vocês, utilizando um lápis de cor, alguns desenhos coloridos. A maioria são desenhos simples, desenhos de animes, personagens, alguns foram criações também. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês e apresentar também um pouco das técnicas que foram utilizadas, ok? Então vamos lá. O primeiro desenho foi esse Vegeta. Não estou mostrando aqui na ordem cronológica dos desenhos que eu fiz, mas eu vou mostrando aqui e explicando para vocês, tá? Esse aqui foi um dos últimos que eu fiz, foi uma sequência de desenhos que eu fiz, onde eu consegui aprender não, na verdade eu comecei a utilizar a técnica de deixar bordas, porque geralmente eu não deixava, eu fazia o desenho e deixava ele completo. Aí o que acontecia? Quando eu colocava em uma moldura, o desenho acabava se escondendo, então eu já fiz logo de uma forma que eu não utilizo a lateral, para não desperdiçar, né? Tempo, o desenho, o material, enfim. Então esse aqui foi um dos últimos que eu fiz aí, da sequência de desenhos que eu vou mostrar para vocês. Sim, para fazer essa lateral eu usei uma fita crepe com pouca aderência, tá? Porque se você coloca uma fita forte, quando você tira a fita, depois de completar o desenho, você acaba estragando seu desenho. E aí foi esse Vegeta, eu usei o lápis de cor Super Soft da Faber-Castell, um dos lápis melhores que tem no mercado atualmente. E dá um efeito bem bacana, mas se eu não me engano aqui eu acredito ter usado outra marca, tá? Esse azul mais claro aqui eu acabei utilizando outra marca, não foi o Super Soft, mas ficou o efeito aí que eu queria também. Aqui eu tenho dois, tem um Rengoku aí do anime Demon Slayer, né? Ou Kimetsu no Yaiba, que é o nome em japonês. Sim, um detalhe é que para fazer esses desenhos eu não usei técnica de mesa de luz ou decalque, nada disso, porque eu quis testar a minha forma de desenhar sem usar medidas. Eu quis fazer simplesmente olhando. Eu olhava para a referência e copiei, sem usar técnica nenhuma de esboço, tá? Nem quadriculado, nem cruz, que a gente ainda vai aprender um pouco. Então aqui foi só no olhômetro mesmo, foi olhando e desenhando. Aqui tem um Tanjiro. Esse eu fiz olhando o personagem, mas o fundo eu criei, tá? Eu peguei uma referência na internet para ver mais ou menos como era a respiração da água, que é o golpe que ele usa, né? Então eu fui e criei aleatoriamente esse fundo. Aqui é um dos meus animes prediletos, que é o Yusuke Urameshi, do Yu Hakusho, preparando para fazer o famoso Leigan aí. E por último aqui eu fiz o Cell, o Dragon Ball, tá? Essa imagem eu achei muito bacana, já vi outras pessoas fazendo esse mesmo desenho. Eu também quis fazer e gostei muito de ter feito ele. Aqui eu escaneei os desenhos, fiz um catálogozinho, porque minha ideia era levar isso aqui para os eventos, tá? De ilustração, aí acabei fazendo. Agora a gente vai entrar numa nova fase aqui de desenhos, que são desenhos mais antigos. Esses que eu mostrei aqui são desenhos mais recentes, não são desenhos bem detalhados, eu quis mais treinar mesmo a questão do traço, tá? A coloração não foi muito complicada, porque bastava eu ter a referência, e como eu tenho uma quantidade boa desse lápis, então não foi difícil achar os tons. Agora, vou começar primeiro por esse aqui. Esse também não tem muito tempo, acho que foi ano passado, foi quando eu comecei a usar essa técnica da lateral, só que aqui tinha dado errado, porque eu inventei um verniz caseiro, achando que seria bom para o desenho, e acabou não sendo. Ele, aonde não passou lápis de cor, ele acabou ficando danificado, manchado, aí eu acabei tendo que cortar a borda. Então ele é um desenho que está no tamanho menor aqui. Se eu for colocar na moldura, talvez vai me dar um pouco de trabalho, uma moldura A4, tá? O desenho eu fiz da mesma forma, olhando, uma folha de referência, e o fundo eu tentei criar aí um fundo meio espacial, mas sinceramente não gostei muito, mas funcionou, o desenho ficou bacana, só que não era o esperado por mim. Agora sim, vamos começar a falar um pouco dos detalhes, vou até tirar aqui.
Esse desenho eu fiz durante um trabalho que eu estava fazendo, e aí me sobrava um pouco de tempo. Então, enquanto aconteciam as coisas do trabalho, eu estava tentando desenhar. Tanto que a folha é uma folha fina, esse desenho ele não tem verniz. E o lápis de cor que eu usei foram os lápis mais simples que eu tinha na época. Eu não sei falar nem as marcas, porque foram vários, de várias marcas diferentes, muitas nem conhecidas. Então é um desenho que eu tenho algo especial por ele, porque deu muito trabalho para fazer usando esse tipo de lápis. E eu ainda não tinha muita experiência com a técnica de colorido. E aí eu tentei fazer aí. Esse eu usei o quadriculado, tá? Para fazer o esboço. Se a gente perceber bem, acho que aqui ainda dá para ver uma marcaçãozinha do quadriculado não. Bem leve. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Quase imperceptível aí, mas aqui eu consigo ver. Enfim, então eu comecei a usar a técnica do degradê aqui, nesse desenho. Mudando de cores, tá? No desenho original, no olho dele, tem meio que uns prédios no fundo aqui. Aqui também são prédios, mas eu não consegui fazer isso na imagem. Então, eu fui tentando fazer isso só no olhômetro mesmo. Então, é um desenho que eu tenho um carinho bem especial. Por conta disso. Porque foi feito com material simples. Demorou alguns dias para fazer, mas foi um dos meus primeiros trabalhos aí. Com lápis de cor. Esse foi o primeiro, tá? Esse aqui não, peraí. Este foi o primeiro. Esse desenho demorou quase 5 anos para mim concluir ele. Por quê? Porque eu comecei a fazer ele em preto e branco, olha que só. Eu já tinha feito o esboço, comecei a sombrear, acho que o olho, sem fazer essa partezinha marrom. E eu já tinha preenchido quase todo o desenho, quando eu falei, rapaz, eu acho que eu vou tentar fazer algo diferente agora. Vou tentar usar as cores aí. Isso foi em 2000 e... não sei dizer para vocês, 2015, 16, por aí. E aí eu larguei de mão, uns 3 ou 4 anos eu larguei esse desenho. Ele ficou inicialmente só a mão pintada, não tinha muitos detalhes aqui, eu acabei deixando para lá. Aí depois eu tive a curiosidade de continuar. Comecei a testar alguns tons de pele, não sabia muito bem utilizar. Dá para perceber que está um tom de pele bem apagado. Quase a gente não percebe muitos detalhes aí. Tá? Aqui na armadura eu usei alguns tons de vermelho. Foi quando eu comecei a fazer o degradê com o mesmo lápis. Com a mesma cor. Para me entender um pouquinho. Então eu começava em alguns lugares usando mais escuro, depois um pouco mais claro. E quase não dá para perceber. Não foram tantos lápis também. Aqui, por exemplo, tem um tom mais avermelhado. Aqui está mais para um magenta. Então foi a primeira vez que eu comecei a utilizar alguns tons diferentes um do outro. Esses também já não são tão antigos assim, tem uns 2 anos, 1 ou 2 anos. São criações minhas, que são os deuses da mitologia. Na época que eu estava ouvindo muito um podcast sobre mitologia, e aí eu comecei a criar. Aqui é um dos que eu mais gosto, que é a deusa Hera. Não que eu goste mais da deusa Hera, eu não tenho um deus de preferência não, tá? Quer dizer, na verdade eu tenho, seria Atena, mas dos desenhos esse é um dos que eu mais gosto por conta dos detalhes, que é a deusa Hera. Aqui eu tenho a Atena, foi o primeiro que eu fiz, utilizando esse lápis, uma canetinha fina. Esse lápis que eu digo é o Faber-Castell Super Soft, que eu não tinha tanto contato. E alguns da Acrylex também, que é um lápis muito bom. Aqui a Afrodite, esse foi o segundo aí que eu fiz. E por último, o deus Ares, da guerra, o deus da guerra, o famoso deus da guerra aí. Por ser criação, tem algumas coisas que eu não gostei muito, mas eu consigo mostrar para vocês nitidamente a questão do degradê usando o mesmo tom ou mudando de tons, ó. No vídeo passado eu coloquei a maçã, onde eu passava do vermelho para o amarelo, né? Vermelho, laranja e amarelo. Então aqui eu fiz muito isso. E usando a mesma cor eu fiz aqui várias formas com o azul, a mesma coisa. Com o verde também. Então pessoal, esse aí é um pouco dos meus desenhos para vocês. Alguns eu já perdi, muitos desenhos eu já perdi. Eu já tinha explicado em alguns outros vídeos. Mas esses aí foram alguns que sobraram, uns que eu tenho guardado para mostrar para vocês como dá para utilizar o lápis de cor para fazer desenhos, tá? Também falei aí nos vídeos que
Eu ainda não testei muitos materiais novos que têm saído, né? Dust pen, acho que é assim que se fala, aquelas canetinhas à base de álcool. Então, tem muito material, giz pastel, já tentei fazer alguns desenhos, mas nunca caprichei bastante. Então tem muita coisa aí para mim estar mostrando vocês, tá? Esse aqui que eu mostrei para vocês é lápis de cor, mas logo a gente vai tá trabalhando com outros materiais também, ok? Um abraço e até o próximo.